Vamos ver, vamos dar uma olhadinha? O que foi que chegou pra gente? Não tá aparecendo. Agora apareceu. Boa tarde. Sobre essa reforma trabalhista, com o aumento da carga horária de trabalho diário de 8 horas para 12, o trabalhador será remunerado melhor com o aumento de salário? Ou será apenas aumentada a carga horária sem nenhum benefício profissional ao trabalhador? Emanuel Ferreira. Obrigada, Emanuel, pela participação. Professor, dá para a gente dizer o que é que vai acontecer? Dá para sentir o que é que vai acontecer? Olha, certamente, se o trabalhador trabalhar mais, vai ter uma maneira dele ganhar mais. Com certeza que tem acréscimo de salário numa relação desse tipo. Desse ponto de vista, eu acho que não há maiores preocupações. Agora, o perigo é outro, não é? Os perigos são perigos de outra ordem. E quais são as preocupações, então, do senhor? Porque é o seguinte, quem propõe a reforma trabalhista diz o seguinte: nós precisamos modernizar, porque nós temos leis que datam ainda da era Vargas, né, que veio junto com a CLT, que institucionalizou, criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. De lá para cá o mercado mudou, o mundo mudou, é preciso de fato modernizar. Agora, modernizar em que sentido? Pois isso é verdade. Há argumentos válidos nas questões que são postas aí para alterar a legislação, há argumentos válidos. Que grandes mudanças houve, que o sistema de trabalho mudou, também mudou, tudo isso é verdade. O problema é que também há uma inverdade que está escondida debaixo desse berreiro todo, que é a inverdade de que a relação entre trabalhador e empresário é uma relação entre iguais. E que, portanto, é por isso, segundo os argumentos, é preciso privilegiar os acordos feitos entre trabalhadores e empregados, porque eles têm uma relação entre iguais. Logo, o Estado não devia se meter nessa relação. Isto é uma inverdade, porque a relação entre trabalhadores e empregadores não é uma relação entre iguais. A gente tem, de um lado, o poder econômico, quem tem força política e quem tem força econômica tem força política e tem força policial e tem tudo para pressionar os trabalhadores. E, do outro lado, você só tem um indivíduo que não tem nada. A única coisa que tem é a sua capacidade de trabalhar, que ele quer vender. Portanto, isto é uma relação desequilibrada. Não foi à toa que o Brasil fez essa legislação trabalhista tão detalhada, que tem por objetivo precisamente proteger o desigual, o mais fraco na relação, que é o trabalhador. A gente tem o seguinte: a CLT vai ser mantida, mas essas propostas é de que haja outros tipos de contrato, pelo menos 2 outros tipos de contrato, e aí seria o seguinte: o trabalhador que decidiria, por exemplo, se ia querer trabalhar mais horas ou qual seria o dia de folgar durante a semana. O que realmente preocupa, de acordo com o professor Nelson Rosas, é exatamente: será que esses direitos e garantias serão respeitados? Enfim, tem muita coisa para a gente comentar, e eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar aqui meu compromisso com você. A gente vai mergulhar nessa proposta e a gente vai trazer isso semana que vem para você entender direitinho. A gente vai trazer tanto com a reforma trabalhista quanto a previdenciária. A gente vai trazer as duas, a gente vai mostrar como é e como pode ficar, caso seja aprovado, e a gente vai trazer também especialistas para comentar isso para você. Então, semana que vem a gente fala sobre isso. Eu recebi aqui uma interação também do Leonardo, obrigada, sobre ainda a questão dos decretos de créditos suplementares que foram assinados por Dilma e levaram ao impedimento. E aí eu falei o seguinte, que 2 dias depois o Congresso aprovou uma medida que agora libera tudo, né? E ele está dizendo o seguinte: olha, deixa eu achar aqui. Essa lei foi feita pelo chefe da Casa Civil da época de Dilma, ou seja, era mais uma tentativa de livrar a presidente que foi afastada por crime de responsabilidade fiscal. Só que o processo de impeachment foi antecipado e a lei só foi sancionada após sua saída. Leonardo, obrigada pela sua participação, pela crítica que você faz aqui, pela ponderação. É muito importante a gente sempre ter acesso à informação também, né, ao ponto de vista do nosso telespectador. Mas, de fato, o governo de Temer acabou, então, sendo beneficiado, e agora ele vai poder fazer, enfim, as assinaturas de decretos de créditos suplementares sem precisar se preocupar com o fato de ser caçado ou não, né, professor? É exatamente isso. A gente vê o tempo todo manobras acontecendo. A diferença de Dilma para Temer agora é que antes Dilma, além de ter ficado impopular, em virtude de toda a negociação que foi feita, em virtude de tudo que prometeu na campanha e acabou não cumprindo, em virtude de toda a frágil e equivocada política econômica, além de perder a impopularidade, ela também perdeu a governabilidade. A diferença é que Temer é muito impopular, de fato, mas ele governa com o apoio da casa, então é
muito fácil para ele assinar e ter a aprovação desses projetos, né? Tentar, né? Mas eu acho que vai haver muito problema ainda quando esses projetos antipáticos forem colocados no Congresso. Porque os deputados e os senadores, eles pensam nos seus eleitorados, e eu quero ver quem é que vai ter coragem de defender e aprovar as medidas contra a legislação trabalhista. Professor, Tem rapidamente. muita água vai rolar, viu? Muita água vai rolar. E o seguinte, pessoal, a gente tem que começar a pensar uma coisa. Eu tenho falado muito nisso aqui, que Temer tem base muito ampla hoje, mas não significa que essa base continue fiel daqui para amanhã. Então, é preciso que a gente vá acompanhando, enfim, e veja se Temer de fato vai fazer esse arroz fiscal que prometeu ao PSDB, porque o PSDB está cobrando. E ontem o senador Aécio Neves já botou a faca no peito. Disse, olha, vai ter de aprovar essa coisa aqui, porque senão nós saímos do governo. Há uma declaração ontem do Aécio Neves dizendo que ou ele entra com ajuste fiscal ou o PSDB vai sair do governo. Já está nesse ponto. Pois é, vamos acompanhando tudo isso, porque nós não estamos vivendo em lua de mel, muita água ainda vai rolar, daqui para o final do ano a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, o comércio está esperando crescimento, está otimista, a gente espera que de fato haja. Regionalmente, localmente, a gente sabe que as repercussões de acordo com determinadas medidas, elas são diferenciadas, até porque existem as políticas locais e estaduais, e a gente torce para que haja crescimento. Professor, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Primeiro Plano. Eu quero agradecer, obrigada, professor. Eu quero agradecer também a sua participação, que enviou pergunta, enviou sua reflexão. Obrigada, viu? Bom fim de semana e a gente volta a se encontrar segunda-feira. Você fica agora com Vanessa Florencio, Yuri Queiroga e o Jogo Aberto Paraíba. Cheguei! Olá, Rejane! Tchau, tchau, viu? Até